Hoje eu quero fazer um vídeo aqui sobre o filtro Low Pass que algumas câmeras fotográficas digitais têm em cima do seu sensor. Esse filtro Low Pass ele é responsável por prevenir que a câmera se confunda com alguns tipos de padrão de imagem, por exemplo, de alguns tecidos. Então, em alguns tecidos, quando a câmera não tem o filtro Low Pass, ela acaba, digamos que, mostrando alguns artefatos, ficam umas zebras. Porém, isso é, digamos, resolvível via software. Tá? A gente consegue fazer essa correção no pós. Tá? A gente consegue tirar o moire, que é o efeito que ocorre por causa desses padrões, que a câmera se confunde. Tá? E tem algumas outras câmeras que elas têm um filtro low pass sempre na frente do sensor, mesmo que a cena não tenha esse padrão que acaba confundindo o sensor, a câmera vai usar o filtro low pass para capturar a imagem. Então para uma ocasião muito esporádica, eles colocaram um filtro que vai atuar sempre nas fotografias. Tá? E esse filtro ele causa um problema que é a perda de nitidez. A câmera fica com a nitidez, digamos que afetada por causa desse filtro low pass. Então eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tem uma imagem. Aqui tem um filtro infravermelho, o IR filter. Aqui no meio está o low pass filter e lá atrás está o sensor. Então a imagem passa pelo filtro low pass que faz esse trabalho de impedir ou tentar diminuir o efeito moire. Então todo vidro que a luz passa vai causar um pouco de impacto. Então, por exemplo, esse primeiro vidro aqui, que é o filtro IR, também vai tirar um pouco da nitidez. Então, tudo que está na frente vai acabar, digamos, refletindo um pouco, difratando um pouco, e um pouco vai passar. Então, todo vidro a mais, se ele não for, digamos, ele tem que ser excelente para ele causar muito pouco, digamos, prejuízo na imagem. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou usar uma câmera T600 aqui. Essa câmera aqui tem um sensor de 24 megapixels. É uma câmera que ela é do padrão 135 de fotografia. O padrão 135 é o frame de 36 por 24. Então essa câmera aqui ela tem um sensor que é o mesmo da D610, que é o mesmo da D750 e que é o mesmo da Z5. Então essa câmera aqui é uma câmera que tem o filtro low pass. Tá? E esse sensor foi usado largamente pela Nikon até pouco tempo atrás com a Z5. Agora está saindo a Z5 II com um sensor moderno, tá? Já com outras tecnologias, com BSI. Esse sensor aqui não tinha BSI, é um sensor lá do passado. A Nikon usa durante muito tempo os sensores. Tanto é que esse sensor aqui atravessou das câmeras DSLR para as câmeras mirrorless, sendo utilizado por muitos anos. Tá? Aqui do outro lado eu tenho uma câmera que é uma Nikon D7200, que ela não tem o filtro low pass. É um sensor também lá do passado, tá? Que ele é de 24 megapixels, assim como esse sensor aqui da D600, tá? Porém não tem o filtro low pass. O filtro low pass é um filtro que é mais, digamos, interessante, que ele faz mais o trabalho de evitar o moire em câmeras que tem o pixel maior. Tá? Então essa câmera aqui, ela tem o pixel 2,3 vezes maior do que o pixel aqui da D7200. Tá? Então só contando aqui uma breve história da origem dessas câmeras, a Nikon D7200, tá? E todas as outras câmeras do padrão APS-C da Nikon, padrão APS-C, é o padrão que tem o sensor de 24 mm por 16. Tá? Esse padrão de câmera, de sensor, ele não é descendente do padrão 135. Ele é descendente do padrão APS de fotografia. Aqui eu tenho uma câmera APS, ó. Então uma Nikon, uma Proneo. Então essa câmera aqui originou todas as Nikons APS-C. Tá? Então a gente tinha aqui uma câmera APS e a gente podia botar ela aqui no C, que é o Classic, que é o formato que a gente vai ver lá dentro da ocular. Tá? Então o formato Classic, que é o de cima aqui, é o formato 3x2.
igual lá do sensor da D7200. Tá? Então, essa câmera aqui, esse sistema fotográfico, que ele é um sistema diferente de fotografia, ele veio antes nas câmeras digitais, porque a primeira câmera digital da Nikon feita em larga escala para o público final foi a D1. Então a D1 era do padrão APS de fotografia, do padrão APS-C, que nasceu desse filme aqui. Então existiu a D1, D2, D100, D200, D300, D500, D90, D80, D7200, D7100, D7500. Então, um monte de câmeras aí que a Nikon fez partiram desse modelo de câmera aqui, de uma câmera APS com frame de 24 por 16. Tá? Então, não é uma câmera cropada, é uma câmera com outro padrão de fotografia que precisa de outras lentes para chegar à mesma fotografia. Por exemplo, aqui eu botei 28mm, é a diagonal do filme que está aqui atrás. Então, a lente normal para essa câmera aqui seria a 28mm. Tá? Essa lente que ela veio aqui, a IX, ela inicia em 30, tá? Quer dizer, bem perto do 28. Aqui na Nikon D7200 eu coloquei a lente 35mm, que é próximo do 28mm. Então vai dar uma foto próximo do que seria da lente normal. Tá? Então, se por exemplo eu quiser fazer aqui 35mm, que é a lente, divididos por 28mm, que é a diagonal do sensor APS, eu tenho 1,2x de zoom. O mesmo que aqui na minha câmera Nikon D600, eu tenho uma diagonal maior, é outro sistema fotográfico. Então, uma lente de 50mm divididos por 43mm vai me dar um zoom, uma taxa de zoom de 1.2x também. Tá? Então eu vou ter a mesma foto com essas duas câmeras, porque eu igualei as taxas de zoom. Então não existe fator de crop, não existe fator de corte, não existe câmera cropada, não existe sensor cropado, todos são inteiros, porém são de outro sistema fotográfico diferente, que precisa de lentes diferentes para a mesma foto. O que comanda é a taxa de zoom. Então se eu fizer a mesma taxa de zoom em duas câmeras, vou ter o mesmo enquadramento. Tá? Essa câmera aqui, no caso a D600, ela descende das câmeras do padrão 135 da Nikon. Tá? Então, por exemplo, aqui é uma N75, uma câmera do padrão 135, que usava esse outro filme aqui. Tá? Um filme 135. Película 35mm. Então, vejam que película é uma coisa e frame é outra. Essa película aqui, ela aceita um frame de 36 por 24 na horizontal, mas na vertical ela aceita um frame de 24 por 16, 24 por 18 mais ou menos. Então, se eu colocar assim e que fizer uma foto na proporção de 3 por 2, eu vou ter 24 por 16, que é o padrão das câmeras APS, tá? APS-C, que na verdade esse frame nasceu lá em 1889, antes desse frame 135 que eu vou falar agora. Tá? Então lá em 1925, mais ou menos, viraram o filme, e esse outro padrão de câmeras aqui, as câmeras do padrão 135, usam o filme de lado, ou seja, usam o frame de lado em 3 por 2, e o frame completo, ou seja, o quadro completo, dá 36 por 24. Então a expressão full frame quer dizer quadro completo. Então eu tenho um quadro completo assim, na vertical, que é o quadro das APS-C, que é um full frame na vertical, e eu tenho um full frame na horizontal. Tá? Então depois desse filme aqui, que no caso na Olympus Pen, aquelas câmeras que eram chamadas de meio quadro, só que meio quadro é uma expressão errada, porque o frame não existe aqui no filme. Aqui não está gravado o frame, o filme é livre, ele aceita qualquer frame, desde que caiba nele. Então não existe frame até que se bata a foto. Então se eu colocar esse filme aqui na minha câmera Olympus Pen, ela usa o filme assim, e o back dela é de lado, então ela vai bater uma foto full frame em 24 por 16, 24 por 18. Tá? Então o frame dela é de lado. Se eu quiser uma foto na horizontal, eu tenho que virar aquela câmera. Então ela vai bater
um frame completo, um quadro completo, em 24 por 16, 24 por 18. E se eu colocar esse filme aqui nessa câmera aqui, uma Nikon N75, ela vai usar o filme nesse sentido, tá? E o back dela também nesse sentido, então ela vai bater um frame de 36 por 24. Então essa é a origem dessas câmeras aí da frente, tá? As Nikon do padrão APS-C descendem das Nikon Pronéia, que eram as câmeras APS de filme, e as câmeras D600, D700, D610, D800, D3, tá? D750, essas câmeras são descendentes das câmeras do padrão 135 da Nikon. Tá? Então são sistemas fotográficos diferentes, não existe cropado, tá? Não existe câmera cropada, não existe sensor cropado. Tudo é inteiro, todas as câmeras são full frame, tá? Para algum sistema. Então esse sistema aqui é full frame para esse sistema de fotografia. Esse sistema aqui é full frame para esse sistema de fotografia. Porém, ambos esses dois sistemas aqui não são full frame para o médio formato, que é um formato maior de fotografia. Então, ambas as câmeras não são full frame. As coisas são full frame para uma coisa e não são full frames para outra coisa. Então, quando a Sony coloca lá na classificação das câmeras como câmeras APS-C e câmeras full frame, isso não é uma boa prática, porque ela tem que dizer para qual sistema a câmera é full frame. Tá? Então, por exemplo, uma Nikon D600 é full frame para o sistema 135 somente, e uma câmera Nikon D7200 ela é full frame para o sistema APS somente. Tá? Então, ambas câmeras são full frames, porém para sistemas diferentes. Tá? Então, full frame só quer dizer quadro completo, é uma expressão de comparação. Bom, depois dessa explicação histórica aqui da origem das câmeras, eu vou propor o seguinte duelo. Eu vou colocar essa câmera Nikon D7200 com essa lente 35mm, tá? Para bater uma foto desses rótulos aqui. Na verdade, eu vou apontar para essas medalhas aqui. Então são medalhas bem detalhadas dessa garrafa de José Cuervo. E a gente vai ver qual a taxa, digamos, de nitidez, né, de resolução de detalhes que cada sistema vai apresentar. Tá? Então a Nikon D7200 é uma câmera de sensor menor, de pixel menor, porém é uma câmera de mesma resolução aqui da D600, então ambas são 24 megapixels. Aqui, para ter o mesmo enquadramento, eu estou tendo que usar uma lente 35 no sensor de diagonal de 28, que aí dá a taxa de 1.2x, e aqui no sistema 135 estou usando uma lente 50mm, porque essa milimetragem de lente divididos por 43mm, que é a diagonal de sensor aqui, vai me dar também a mesma taxa de zoom, 1.2x. Então eu vou ter o mesmo enquadramento da foto. Então as câmeras vão ficar à mesma distância, mais ou menos daqui, da ponta da bancada. Tá? Vou colocar o tripé aqui, vou fazer o foco nesses rótulos aí, e depois a gente passa para o computador para analisar essas imagens e ver o quanto uma câmera que não tem o filtro low pass consegue ser mais nítida, mais detalhada na resolução de imagem, tá? Mesmo tendo um sensor menor e com pixels menores e com uma lente aqui que a nota dessa lente aqui no DxOMark é bem mais baixa do que a nota dessa lente aqui. Tá? Então essa lente aqui é 50mm, tem uma nota de nitidez maior do que a nota de nitidez da Nikon 35mm. Tá? Mas mesmo assim, mesmo com essas desvantagens que eu estou comentando, de ter o pixel menor, o sensor menor e a lente com uma nota de nitidez menor, tá? Vamos ver quem é que ganha esse duelo. Tá? Então o que acontece com sistemas de sensor menor, como todo o detalhe, toda a imagem vai ser menor em cima do sensor, a gente precisa de uma lente melhor para ela fazer o mesmo trabalho de uma lente em um sensor maior. Então um sensor, quanto maior for o sensor, por exemplo, sensor médio formato, a lente não precisa ser muito boa,
porque os detalhes são grandes, então a lente não precisa ter uma taxa de nitidez extremamente alta. Então eu vou colocar essas câmeras no tripé e a gente vai fazer essas fotos aí e depois vai analisar no computador. Então a primeira câmera montada aqui, Nikon D7200, é a câmera que tem o sensor sem o filtro low pass. Aqui a lente para esse sistema fotográfico está 35, tá? Então a gente vai ter uma taxa de zoom de 1.2x aqui nesse sistema. 35 por 28 dá 1.2x. Então a gente vai ter esse enquadramento aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer aqui em alguma coisa para que a exposição fique no zero, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu aumentei, quer dizer, eu diminui o tempo de exposição, 1/8. Então 1/8 de segundo vai ser o tempo que o sensor vai ficar adquirindo dados. Então a gente vai ter aí uma cena com cinza médio, tá? Então a média dessa cena aí vai ser o cinza médio, a média de luz, de brilho. Vai ter lugares escuros, lugares claros, e a média disso tudo dá os 18% lá daquele padrão. Então o ISO vai ser 100, tá? Para a gente ter a melhor faixa dinâmica da câmera. A abertura vai ser 5.6, eu vou fazer isso para outra câmera também, e vou colocar 1/8 na outra câmera também, tá? Então vou mandar bater a foto aqui, tá no timer, quer dizer, vamos conferir o foco, muito importante. O foco vai ser feito naquele cidadão no meio ali. Deixa eu dar uma puxadinha aqui na câmera. Agora eu peguei um tripé um pouco melhor, ele balança menos. Eu vou fazer aqui o foco. Aqui é o máximo de zoom da visualização Live View. Eu estou no modo Live View. O modo Live View é o modo que a câmera trabalha como se fosse uma mirrorless, porque o espelho não está mais na frente do sensor. O foco e a medição de luz, ou seja, o fotômetro, agora estão no sensor de imagem, tá? Então uma câmera DSLR ela pode trabalhar de duas formas. Então as câmeras DSLR que tem modo Live View são câmeras híbridas. Elas têm dois modos de funcionamento, tá? E esse modo de funcionamento Live View ele foi evoluindo com o tempo. Ele iniciou bem simples e agora ele está super avançado nas câmeras mirrorless. Então o processador consegue procurar olhos aqui na imagem, um monte de implementos tecnológicos, tá? Mas é o mesmo modo. Então estou focando ali, vou olhar para a orelha dele ali para tentar o máximo de definição ali. Eu acho que é aqui. Então vou mandar bater a foto, tá? Então a foto foi feita. Vou dar um play aqui. A gente vai dar uma olhadinha como é que ficou. A visualização JPEG aqui. Então a gente tem aqui essa, digamos, essa resolução, digamos, essa quantidade de detalhamento aqui não é bem real, porque o circuito, quer dizer, o sistema de visualização da câmera não é totalmente perfeito. Então a gente vai ver isso aqui melhor no monitor, tá? Então isso aqui só foi criado um JPEG para fazer essa demonstração aqui, e ele não é a melhor qualidade. Então agora eu vou montar a outra câmera que está lá esperando, tá? Para a gente fazer essa mesma foto. Então, Nikon D600 montada aqui no tripé. Essa é a câmera que tem o filtro low pass. Ela está com a lente 50mm 1.8, uma lente que tem notas melhores do que a 35 1.8. Então essa câmera aqui, digamos, está ganhando uma certa vantagem, porque a lente, em tese, lá no site do DxOMark, ela tem mais pontos de nitidez do que a 35 1.8, tá? Então ela começa, digamos, já com essa vantagem, mas essa aqui, como tem o filtro low pass, a gente vai ver depois se essa vantagem da lente, teoricamente ser melhor, vai reverter em mais nitidez ou mais resolução de imagem, tá? Então
D600 aqui tem um Live View que a gente vai também dar um zoom aqui no cidadão lá do meio da medalha, do rótulo. Eu vou tentar acertar aqui o zoom. É possível que o Live View da D7200, por ser um pouquinho mais moderno, já tenha algum recurso a mais, porque pode ser que o passo de zoom aqui que eu consigo ver, ampliar aqui no botãozinho do mais, pode ser maior naquela lá e seja mais fácil, tá? Eu estou vendo mais dificuldade de alinhar aqui a imagem, de ajustar a imagem no foco como foi antes, tá? Eu olhei ele dentro da orelha dele, então fiz o foco ali, parece que ficou bem bom. Aqui a gente já está vendo uma imagem que passa pelo filtro Low Pass, tá? Então já dá para ver aqui que vou deixar para depois, tá? Vou bater a foto e a gente vai ver no computador. Vamos lá, configurações iguais, tá no modo timer. Foto batida, vamos dar um play aqui na visualização do JPEG. Tá. Então a gente tem essa imagem aqui. Vejam que é diferente, mas isso pode ser só por causa da visualização do LCD mais antigo aqui da D600. Tá? A gente tem que agora ir no computador ver essas fotos e descobrir qual que está com mais definição, com mais nitidez. Tá? Então, a nitidez não vem somente dos megapixels ou somente do tamanho do sensor. Tá? Então pode ser que existam sensores menores, mais nítidos, e sensores maiores, menos nítidos. Aqui a questão é que um tem low pass e o outro não tem low pass, mas ambos têm a mesma resolução de imagem, 24 megapixels. Tá? Então, não sendo a lente o desempate, o filtro low pass vai ser o desempate entre essas câmeras. Tá? Vamos lá para o computador. Então agora a gente pode olhar aqui, dar um zoom nesse rótulo e começar a comparar a nitidez realmente. Tá? Já descrevi todo o sistema. Então vejam aqui que a gente tem uma medalha aqui, um brasão bem mais nítido do que o outro. Vejam que essa parte da textura do rótulo está muito mais nítido aqui na Nikon D7200, mesmo tendo uma lente com uma nota de nitidez mais baixa. Então vejam aqui essa textura aqui do rótulo, vejam aqui as letras vermelhas, a gente pode ver muito mais nitidez na câmera que não tem filtro low pass, mesmo ela estando em desvantagem de ter uma lente de menos pontuação, de menos nota de nitidez. Veja aqui esse pelinho, está bem mais nítido na câmera que não tem o filtro low pass. Tá? Vejam só essa medalha aqui, essa pessoa trabalhando aparentemente. Vejam que o sistema sem o filtro low pass consegue resolver muito melhor esses detalhes. Tá? E vejam aqui essa medalha. Aqui a pessoa está muito mais bem definida. A gente vê melhor os detalhes. Tá? Aqui nem se fala, aqui nessas letras. Tá? Na textura do rótulo. Não é problema de foco, tá? É problema realmente de nitidez que o filtro low pass, que é esse vidro que fica na frente do sensor, acaba causando. Tá? Vamos dar uma olhada aqui em outras regiões. Veja aqui, as texturas não estão presentes na foto da Nikon D600. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse brasão. Veja aqui que tem muito mais definição aqui na imagem da câmera que não tem o filtro low pass. Olha só isso aqui, está bem mais definido aqui na câmera sem low pass. Toda a textura está melhor aqui na câmera sem low pass. Deixa eu dar uma olhada aqui no outro lado, no Campari.
Então veja aqui mais definição na imagem, dá para ver melhor os relevos do rótulo. Tudo fica mais nítido. Veja essa parte escura aqui também, veja a diferença. Aqui fica emplastado. Então o filtro low pass ele causa uma perda de nitidez. Né? Veja essa diferença aqui. Aparentemente a AD7200 registrou melhor essa alta luz. Aqui parece um borrão, aqui está bem mais definido. A Nikon D7200 é uma câmera campeã de range dinâmico, ela supera a D600, tá? Supera a D750, supera todas as câmeras aí que usam o mesmo sensor da D600. Então, D600, D610, D750, Z5, tá? Z5.1, tá? Z5.2 mudou já de sensor. Veja aqui em cima, na borda da imagem. Então, mesmo com uma lente tida como inferior, a Nikon D7200, por não ter o filtro low pass, consegue resolver a imagem melhor. Tá, aqui a gente está do outro lado do frame. Vamos aqui na garrafa do Martini. Vamos dar uma verificada aqui. Então veja que é muito mais nítido aqui na Nikon D7200. As duas fotos foram feitas com abertura 5.6, tá? São aberturas ótimas para essas duas lentes. Aqui eu vejo textura de vidro, aqui não tem textura. Aqui nesse anjo, a gente pode ver o anjo muito mais bem resolvido na foto da Nikon D7200, tá? Então vejam que o quanto uma câmera com filtro low pass perde de nitidez. Vejam todas essas texturas aqui desse rótulo. Então a gente tem aqui uma foto muito mais bem resolvida com uma câmera de formato menor até, que precisa, digamos, de uma lente mais nítida para conseguir ter a mesma performance, porque sistemas com sensor menor precisam de lentes cada vez melhor, porque os detalhes são menores em cima do sensor. Mas mesmo assim, um sistema de sensor menor, lente, digamos, de nota pior, consegue, veja só que é muita diferença, consegue resolver melhor os detalhes, tá? Então o filtro low pass, ele faz muita diferença. Não é um pouquinho de diferença, é muita diferença. E essa diferença acaba sendo confundida com ruído, tá? Muita gente acha que... Ou seja, não é que acha, muita gente usa uma câmera, por exemplo, D7200 para cima, D13300 para cima, D5300 para cima, e acaba confundindo essa nitidez extra que os sensores APS, esses que eu citei, têm, confunde com ruído. Mas vejam só, se eu colocar aqui, compensar a falta de nitidez aqui da Nikon D600 aqui no slider de nitidez, veja só, vou colocar nitidez nessa foto da D600, tá? Vou compensar a perda de nitidez que ela tem. Então veja só, coloquei aqui o máximo de nitidez, eu acho que eu coloquei demais, vou voltar um aqui, tá? Então mais ou menos aqui eu igualei as duas fotos. Vejam que as duas fotos ficaram com a mesma nitidez e com a mesma impressão de ruído aqui, tá? Vejam que a impressão de ruído parece ter ficado igual agora, tá? Então veja o quanto eu tive que colocar de nitidez aqui no slider da nitidez para compensar um sensor com filtro low pass. Veja que mesmo assim eu não tenho a mesma nitidez que eu estou tendo aqui nessas letras com a câmera de sensor sem filtro low pass. Olha só, essas partes vermelhas aqui e essa textura aqui do rótulo não ficou igual ainda. Vou puxar mais um pouquinho aqui.
Então vejo aqui, ficou parecido, mas eu diria que o resultado é pior. O resultado parece que ficou mais feio, mais ruidoso. Tá? Ficou mais digital. Veja aqui, essa parte ficou mais digital do que aqui. Aqui ficou mais orgânico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos anjos, aqui na outra garrafa. Dá uma olhada aqui também aqui nesses brasões. Ó, mesmo assim, aqui ainda tem mais nitidez. Aqui estão os anjos. Então, vejam como ficou. Até que ficou parecido aqui nessa região. Então está aqui o conteúdo que eu queria mostrar para quem tiver interesse sobre a escolha de uma câmera com ou sem filtro low pass, tá? E por que muitas vezes a câmera que tem o filtro low pass ela acaba sendo, digamos que, injustiçada e as pessoas acabam achando que ela tem muito ruído, mas não é ruído, ela tem muita nitidez. Então, por exemplo, se eu tirar aqui a nitidez da D600 e deixar como ela vem, e compensar isso tirando nitidez aqui da D7200. Então, se eu tirar aqui a nitidez da D7200, vou tirar um pouco aqui para deixar igual. Vou colocar aqui no 0 de nitidez, tirei demais. Vou colocar aqui no 1 de nitidez. Ficou parecido. Então veja que se eu tirar a nitidez, as câmeras ficam iguais, tá? Mesma imagem. Então aí eu posso realmente comparar ruído entre elas, tá? Então veja que a Nikon D7200, apesar de ter um sensor que tem 2,3 vezes menos área do que o sensor da D600, ela não precisou de uma exposição diferente para fazer a mesma foto. Veja que as duas fotos foram feitas com ISO 100, 1/8, f5.6 e a gente tem aqui a mesma fotometria. Então, isso aqui prova que o sensor APS ou qualquer outro sensor menor não pega menos luz. O sensor, por exemplo, médio formato, que é maior que o sensor da D600, ele não pega mais luz do que o sensor da D600. Tá? O sensor da Hasselblad ou da Pentax, eles são maiores ainda, eles não pegam mais luz do que o sensor da Nikon D7200, por exemplo, porque o sensor de câmera fotográfica ele é um medidor de intensidade, então não interessa a área. Tá? Então, sensores têm pixels, tem a sua superfície forrada de pixels que medem intensidade de luz. Então, a área não interessa. Cada pixel é independente e ele é um medidor de intensidade. Então, se a gente colocar em cima de uma mesa um papel pequeno e um papel grande e iluminar com a mesma luz, os dois vão apresentar a mesma intensidade de luz, independente da área desses papéis. E é assim que funciona o sensor. Ele vai medindo intensidade, o pixel mede intensidade. Tá? Então, tanto faz se um sensor médio formato, um sensor APS-C ou um sensor micro 4/3, que é ainda menor do que o sensor APS-C, todos eles pegam a mesma luz. São medidores de intensidade, então não interessa a área. Tá? Então é isso da comparação desses dois sistemas. As câmeras realmente apresentam grande diferença de nitidez. Tá? Se eu deixar aqui a nitidez normal, a gente pode ver que as câmeras aí com sensor sem low pass apresentam muito mais nitidez. Tá? Então é isso aí, um abraço.